Olá, a nossa aula de hoje é sobre regência verbal. Regência é a relação entre o verbo e o seu complemento. Essa relação, ela pode ser direta ou indireta. É aí que entra a questão dos verbos transitivos, tá? E intransitivos. Os verbos transitivos, como nós já estudamos, eles são verbos que precisam de complemento, eles não têm o seu sentido completo, eles precisam de um complemento, que são os objetos, que podem ser o objeto direto, tá? E o indireto. O direto, ele vai se ligar ao verbo sem o auxílio de preposição e o indireto com o auxílio de preposição. E os verbos intransitivos são aqueles que têm sentido completo, ou seja, eles não necessitam de complemento, tá? Nas regras de regência que nós vamos estudar, elas vão determinar se esses verbos eles vão se ligar direta ou indiretamente a esses complementos, tá certo? E no caso dos verbos transitivos indireto, qual ou quais preposições vão ser usadas para ligar esses complementos. Lembrando, como é regência verbal, nós temos um termo regente e um termo regido. O termo regente é o verbo, é ele que vai comandar, é ele que vai reger. E o termo regido é o complemento, ou seja, é ele que vai obedecer, porque quem manda é o regente, ou seja, é o verbo, tá ok? Vejamos alguns exemplos aí de regência direta e indireta, tá certo? Com diferentes tipos de regência de verbo e essa questão da regência, ela pode também influenciar no sentido de cada oração. Então, nosso primeiro exemplo, ele cumpriu o seu dever. Aí nós temos, tá? Cumpriu, funcionando como verbo transitivo direto, então nós temos aí uma regência direta, e ele cumpriu com o seu dever. Agora nós temos um verbo transitivo indireto, então nós temos uma regência indireta, e esse verbo, ele exigiu a preposição com. Apesar de nós termos regência diferente, mas nós não temos alteração de sentido. Então, ele cumpriu o seu dever e ele cumpriu com o seu dever, o sentido é o mesmo. Regência diferente, mas mesmo sentido. Agora, vamos para o próximo exemplo. Eles não procederam bem na festa. Nós temos procederam, ele é um verbo intransitivo, e as ideias deles não procederam também. Nós também temos um verbo intransitivo. Então, nós temos a mesma regência, né? Porque ambos são intransitivo, porém, o sentido ele é diferente. Quando eu digo, eles não procederam bem na festa, tem um sentido. E as ideias deles não procederam, tem outro sentido. Então, nós temos verbos de mesma regência e de sentidos diferentes. Próximo exemplo. Eles precisarão de ajuda para a confecção do bolo. Precisarão, o verbo precisar, ele é intransitivo, precisa de complemento com auxílio de preposição. Então, ele exige a preposição de. Lá embaixo, eles não precisarão a hora da festa. Agora, o verbo precisar, ele é transitivo direto, precisa de complemento sem a preposição. E a gente observa aí que há tanto alteração da regência quanto alteração de sentido, tá? Então, houve alteração de transitividade e alteração de sentido. Então, eles precisarão de ajuda para a confecção do bolo, tem um sentido e tem uma regência, e eles não precisarão a hora da festa, outra regência e outro sentido, tá ok? Então, os verbos, dependendo da sua transitividade, eles vão exigir ou não complementos, com ou sem preposição, e eles podem ter a mesma transitividade, o mesmo sentido, pode ter transitividades
diferente, mas mesmo sentido, e podem ter diferentes transitividades e diferentes sentidos, tá ok? Tem a questão também, lembrem dos verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento. Eles não vão precisar de complemento, porém eles vão estar sujeitos a essa regra de regência. Porque tem alguns verbos como o ir, o vir e o chegar, que eles pedem adjunto adverbial, que nós também já estudamos, né? Que são aqueles termos acessórios que eles podem ser retirados da frase, que eles não comprometem a estrutura sintática, porém eles são importantes para a compreensão da mensagem. Então, no caso desses verbos, eles vão pedir adjunto adverbial, tá? De lugar, esses adjuntos adverbial são especialmente os de lugar, tá? E esses adjuntos, em geral, eles são ligados, né? Eles são representados por locuções que são iniciadas por preposição, tá? E essa escolha dessa preposição que vai ligar esse adjunto ao verbo, né? A parte verbal, a estrutura da oração, vai ser também um caso de regência, tá? Observem lá, fomos ao mercado. Então, nós temos o verbo ir, tá? Ao mercado é um adjunto adverbial, tá? Que foi pedido pelo verbo ir, tá? E esse adjunto, ele veio acompanhado por uma preposição. E quem escolheu esta preposição foi o verbo ir, porque quem vai a. É por isso que eu digo, eu vou ao mercado, e não eu vou o mercado, eu vou ao mercado. Não, eu vou ao mercado, porque quem exige essa preposição é o verbo ir, apesar dele ser intransitivo, tá certo? Os viajantes já chegaram aos Estados Unidos. Eu tenho aos Estados Unidos, é um adjunto adverbial de lugar, porém, tá? O verbo chegar aí, tá? Ele vai requerer um adjunto adverbial, tá? Acompanhado de uma preposição que é exigida por esse verbo chegar, porque quem chega a. Então, essa preposição ela é solicitada, é um caso de regência, por isso alguns verbos intransitivos eles estão sujeitos às regras de regência. Tudo bem? Lembrando também que a regência verbal ela vai depender do contexto em que o verbo se encontra. Claro, eu não posso determinar uma regência a partir de algo fora de um contexto, fora de uma situação. Eu preciso determinar a partir do emprego, tá, desse verbo dentro de um contexto. Vamos verificar a regência de alguns verbos. Existem várias regências, uma infinidade de regências, porém nós vamos estudar só algumas. Então, a primeira regência é do verbo agradar. Então, o verbo agradar, ele tem duas regências, tá? Com sentidos, claro, diferentes. A primeira regência é quando ele é transitivo direto, e o sentido dele vai ser de contentar, de mimar, de acariciar. Vamos ver o exemplo. Agradei bastante o cachorrinho. Então, eu tenho o verbo agradar aí, ele é transitivo direto, ele exige um complemento, sem preposição. E quando eu falo agradei bastante o cachorrinho, o sentido é de contentar, de mimar, de acariciar esse cachorrinho. Então, o verbo aí é transitivo direto. Já no segundo exemplo, eu tenho o grupo Legião Urbana agrada aos jovens. Agora, o verbo agradar, ele tem o sentido aí de satisfazer, de contentar. E toda vez que ele tiver esse sentido de satisfazer e contentar, ele vai ser transitivo indireto. Então, ele requer um complemento com a presença da preposição. E quem agrada, agrada a, porque o sentido é de desejar. Então, neste caso, a transitividade, a regência, ela é indireta. Tá ok? Na próxima aula, nós vamos continuar estudando a transitividade de alguns verbos. Até a próxima!